Olá, eu sou a psicóloga Raquel Fernandes Chimizo e hoje eu quero falar com você sobre bulimia. Bulimia é um dos transtornos alimentares citados no DSM-5. É um transtorno que, segundo a Organização Mundial da Saúde, acomete 7,4% das pessoas no mundo. Deste número, 5% são mulheres, 10% de adolescentes, de jovens. Essa é uma fase de muita sensibilidade, onde eles ficam muito frágeis, a autoimagem fica muito em risco, porque eles se comparam com os demais e os hormônios confundem a cabeça dessa galera jovem. Por isso é tão importante falar sobre esse tema. Mas o que é bulimia? Como que isso surgiu? Tem registros que falam sobre bulimia muito antigos. Parece que esse é um comportamento que já existe na nossa sociedade há muitos anos, só que em cada época ele era visto de uma forma. O termo bulimia vem do grego, que significa boi e fome, então a gente pode entender que o que eles estavam querendo simbolizar é que é uma fome de boi, uma fome capaz de comer um boi. Os egípcios antigos vomitavam e usavam esse comportamento purgativo 3 vezes no mês. Eles acreditavam que isso evitava as doenças, porque a maior parte das doenças para eles vinham da comida. Hipócrates, que era um médico no século V a.C., também receitava esse método purgativo de vomitar 2 vezes ao mês para evitar as doenças. Os romanos tinham esse costume de vomitar, mas de uma forma diferente, como uma estratégia para possibilitar que eles comessem mais. Eles até criaram um espaço nos grandes salões de festa que chamavam de vomitório, onde as pessoas, depois de se enfastiar de comida, iam vomitar. E era chique o comportamento, era elegante, tudo bem. Já no período medieval, já começou a se perceber que a repetição desse comportamento causava algum mal. Já tem registros falando sobre uma voracidade mórbida, insaciável, um apetite canino, algo que parecia inadequado, que era estranho. Com o passar do tempo ali, por volta do século XVIII, já começou-se a ter registros que mostrava isso como uma condição de uma doença, como algo que prejudicava a saúde. Em 1980, nós já temos o primeiro registro no DSM-5, que é um guia estatístico que fala sobre todas as doenças e os transtornos psiquiátricos e psicológicos que existem. Em 1987, esse transtorno é chamado de bulimia nervosa, que é o termo que nós usamos até hoje. Mas o que é bulimia? Bulimia é uma condição mental na qual as pessoas se encontram, que faz com que elas comam de uma maneira exagerada, exorbitante, num período curto de tempo, até 2 horas. Elas comem até ficar estufadas e se sentirem enfastiadas de tanta comida. Depois desse comportamento de comer compulsivo, vem uma enorme sensação de culpa, de inadequação. E por conta disso, a pessoa passa a ter estratégias para eliminar aquela comida e para evitar que ela engorde. Muitas pessoas usam de comportamentos restritivos, como jejum prolongado ou atividades físicas excessivas. Há uma relação estreita entre os transtornos alimentares. Muitas vezes eles começam com aquele olhar para o corpo e aquela percepção distorcida de que o corpo está maior ou inadequado, que ele não é tão bonito, que a gente chama de dismorfia corporal. Na sequência, isso vai evoluindo para algo como restrições alimentares e compulsões, que em algum momento acaba se transformando em anorexia e na sequência isso se transforma em bulimia. Tem uma máxima que a gente não pode esquecer, que é: restrição gera compulsão. Sempre que o meu cérebro ele é restringido de prazer, ele vai procurar mais prazer e numa forma maior. Quando a pessoa começa a restringir a alimentação, o que ela gera é a necessidade enorme de ser recompensado. E nesse transtorno é isso que acontece. A pessoa restringe e depois ela tem compulsão, e além de ter a compulsão, que não é muito legal, ela ainda desenvolve estratégias para lidar com isso.
E essas estratégias, muitas vezes, podem trazer riscos para a própria vida dela. Quais são os perigos de se ter bulimia? Um dos principais perigos é o desenvolvimento de câncer no estômago, no esôfago, na laringe, em regiões que envolvem principalmente esse tipo de estratégia, que é induzir o próprio vômito. Porque a substância que sai do estômago, ela é muito corrosiva. Ela é uma substância que o nosso corpo produziu para digerir os nossos alimentos. Quando eu provoco a produção exagerada dessa substância e quando eu faço ela ir para um outro caminho, um caminho no qual ela não deveria percorrer, eu posso ferir, e essa ferida, por um longo período de tempo, pode trazer um câncer. Nas mulheres é muito comum a amenorreia, a falta de menstruação. Essa falta da menstruação traz prejuízos para a própria saúde e causa dificuldade na fertilidade feminina, problemas nas cordas vocais, problemas nos dentes por conta dessas substâncias que vêm do estômago e do vômito forçado, problemas nos rins, no coração. Nosso corpo é formado por líquidos, então você imagina se a pessoa começa a induzir o corpo a colocar mais líquidos do que deve colocar para fora, o que vai acontecer? Vai ter um desequilíbrio nessa quantidade de líquidos que o corpo tem. Isso vai fazer com que nosso corpo fique em déficit. Quando isso acontece, nosso coração não funciona direito, a produção dos nossos hormônios também não vai funcionar direito, principalmente com o uso do laxante. Quando a gente usa laxante, o nosso intestino joga para fora não só o bolo fecal, ele joga para fora também as bactérias boas, do bem, que vão ajudar na nossa imunidade, que vão ajudar na produção dos hormônios que vão deixar a gente estável emocionalmente. É muito comum as comorbidades, junto com o transtorno alimentar, no caso que a gente está falando aqui hoje da bulimia, vem também depressão. Muitas vezes, na base desse transtorno já tem outros também, é sempre muito comum a gente perceber às vezes transtorno de personalidade, né? Ou seja, são vários males, são vários perigos de diferentes aspectos que podem acontecer com as pessoas que desenvolvem esse tipo de adoecimento. Agora que você já sabe um pouquinho sobre o transtorno, que você já sabe um pouquinho dos riscos que ele traz para a sua vida, eu quero te convidar a assistir o próximo vídeo. No próximo vídeo eu vou falar com você sobre como lidar com isso se você se identificou e percebeu que você pode estar adoecendo desse transtorno, como fazer para lidar com isso? Se você tem alguém que você conhece que está sofrendo também com transtorno, quero dar algumas dicas para você de como lidar e quero falar um pouco também sobre o tratamento. Não deixe de acompanhar o próximo vídeo. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece e que você acredita que possam precisar desse conteúdo. Um abraço e até os próximos vídeos. Até lá!